Na primeira mensagem, falamos sobre o tema O Deus de toda consolação. Na segunda mensagem, falamos, na semana passada, sobre o Cristo que nos conduz em triunfo. Hoje vamos falar, baseado nesse texto do capítulo 4 de 2 Coríntios, sobre o tema Não desanimamos. Uma afirmação. Não desanimamos. Em Cristo somos renovados cada dia. Amigo da internet, que bom ter você aí também. Esse é o nosso tema. Não desanimamos. Em Cristo somos renovados cada dia. Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante. Portanto, tendo este ministério pela misericórdia que nos foi concedida, não nos desanimamos. Daí vem nosso tema, não desanimamos. 2. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus, mas pela proclamação pública da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por causa de Jesus. Porque Deus que disse das trevas brilhará a luz, foi Ele mesmo quem brilhou em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Todavia, uma vez que temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco, pois tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, uma vez mais, não nos desanimamos. Ainda que o nosso exterior, ou o nosso corpo exterior, esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Em Cristo somos renovados todos os dias. Pois nossa tribulação leve e passageira produz para nós uma glória incomparável de valor eterno. Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem, pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. Se você ainda não tinha lido o capítulo da Bíblia hoje, acabamos de fazê-lo. Olha que bênção, não é? E vamos agora refletir sobre ele. Tema, não desanimamos. Em Cristo somos renovados cada dia. Por quê? Primeiro ponto. Esse é um sermão básico de um pastor batista baseado em 3 pontos. Ok? Então, vamos ao primeiro ponto. Por que não desanimamos e somos renovados cada dia? Porque temos um ministério glorioso. Capítulo 4, versículo 1 ao 6, é a porção desse texto onde está baseado o nosso primeiro ponto. Temos um ministério glorioso. Por isso não desanimamos. Nos versículos 1 ao 6, Paulo começa falando sobre o ministério. Ele diz, versículo 1, tendo esse ministério, pela misericórdia que nos foi concedida, não desanimamos. Por que Paulo não desanimava? Porque ele sabia que tinha um ministério glorioso. E o fato dele ter a consciência de o servir, porque ministério significa serviço. O fato dele ter a consciência que o serviço ao qual ele estava imbuído, o serviço ao qual ele estava realizando, era um serviço glorioso, era um serviço para Deus, era um ministério não para os homens, mas senão que para Deus,
ele não desanimava, ele não desistia. Então, tenha consciência de que o nosso ministério, aquilo que nós estamos fazendo, o serviço que nós estamos prestando, é glorioso no sentido de que nós o fazemos para Deus, nos impede de desistir, de desanimar. Porque se você faz para o pastor vai falhar contigo e você vai desanimar. Mas se você faz para Deus, bom, um dia Deus vai te frustrar também. Sabe? Porque Deus não vai realizar todas as suas vontades. Mas você vai saber que é para Deus. Então você vai levantar e não vai desanimar. Não vai desistir. Vai seguir adiante. Se você faz para o irmão do lado, se você faz para ciclano, ainda que devamos fazer as coisas para as pessoas, porque Deus nos chama a amar o próximo e a servi-los. Então fazemos as coisas para as pessoas. Não há nenhum problema com isso. Percebe? Mas fazemos as coisas sobretudo e por cima de tudo para Deus. Servimos a Ele. Então temos um ministério glorioso. Isso nos impede de desistir. Não desanimamos. Não podemos desistir do ministério de Deus, porque no fim das contas, o propósito do ministério é ver pessoas sendo transformadas. Por isso o ministério é glorioso. Por isso aquilo que fazemos para Deus é glorioso. Desde receber a pessoa na porta da igreja, até a irmã que está orando e ninguém está vendo, aquele que está projetando, aquele que está passando na internet, aquele que está tocando, aquele que está preparando a mensagem, aquele que está convidando as pessoas. Ou seja, tudo que é feito, todo o serviço realizado para Deus, os grupos pequenos e etc. Tem como objetivo o foco, a missão que o Senhor Jesus nos confiou: ir e pregar, ir e fazer discípulos. Irmãos, esse é um dos paradigmas que enfrentamos ali na Espanha, ou seja, isso é uma das coisas que enfrentamos ali na Espanha, assim que chegamos, porque a maioria da igreja espanholas, né, a maioria das igrejas espanholas, entre aspas, ou a maioria dos crentes espanhóis, entre aspas, não estão crendo mais muito em conversões, porque não vem muito. Porque as igrejas são muito pequenas e há muito poucas conversões no decorrer do ano. Então, isso afeta inclusive alguns pastores e missionários, inclusive, que estão atuando há tempos lá na Espanha. De maneira que assim que a gente chegou, a gente estava assim, saímos do Brasil para servir a Deus como missionários na Espanha e a gente sai naquele gás, naquele ânimo, uau, vamos ganhar a Espanha para Jesus. E aí a gente se depara com uma realidade bastante fria, não só do povo, bastante dura, não só do povo, mas também daqueles que estão servindo, alguns crentes, alguns missionários, no sentido de que não creem mais tanto. Então, uma das coisas que a gente ouviu várias vezes é: Cícero, vai com calma, Vera, vai com calma, porque o espanhol é um povo muito duro. Olha, demora anos para uma pessoa se converter. Não fica muito animado, não é? Com boa vontade, as pessoas falando isso, mas para a gente não se frustrar tanto, no sentido de que depois de compartilhar muitas vezes, não vê resultado. Mas eu falava com a Vera, eu não vou aceitar esse tipo de palavra. Em nome de Jesus eu rejeito. Eu não aceito esse tipo de coisa. Porque Deus é poderoso para converter os corações. Não é minha oratória que faz isso. Não é a oratória de ninguém que faz isso. As tradições e o contexto influenciam bastante, mas no fim das contas, o Espírito Santo é poderoso para atuar. Então, nós podemos sim ficar animados e pregar com confiança de que as pessoas podem se converter e vão se converter em nome de Jesus. Então, as igrejas ou algumas congregações estão decrescendo na Espanha, porque muitas vezes estão decrescendo no sentido de que não estão crescendo e estão diminuindo. Algumas igrejas estão, de fato, fechando, porque a membresia não se renova. E você sabe que, ao passo que a idade vai aumentando, as pessoas vão morrendo. Então,
As pessoas não se convertem, a igreja vai diminuindo ao passo que os membros da igreja vão morrendo. E muitas igrejas na Europa estão morrendo por causa disso. Elas não passam um processo de renovação, porque as pessoas não se convertem. Mas a gente tem percebido que muitas vezes não se convertem porque elas estão também centradas em si mesmas. É um ensimismamento da igreja, por assim dizer. Estão voltadas para si mesmas. Não confiam mais que, compartilhando, as pessoas vão vir a se converter. Assim que, quando a gente chegou nessa congregação de Cabra, desafiando a abrir grupos pequenos, células, e desafiando a igreja e os irmãos ali, a congregação, aqueles que faziam parte, a tomar a mão no arado. Muitas vezes a gente ouviu isso. Pastor, mas é difícil. A gente já falou várias vezes para muitas pessoas, as pessoas não se convertem. Mas eu falava com eles, eu e a Vera, nós estamos orando por 1% dessa cidade. As duas cidades a qual nós atuamos, ao todo, são 60 mil habitantes. 20 mil numa, 40 mil na outra. 1%, a média, a porcentagem de cristãos evangélicos na Espanha é 1%. E nas nossas cidades nós não temos nem sequer isso de cristãos evangélicos. Então eu estava orando um dia e pensando, e o Senhor me mostrou isso. E eu disse, não, nas cidades onde estamos trabalhando, a gente tem que chegar pelo menos no percentual mínimo que hoje existe na Espanha, de 1% de cristãos. E a gente está ali em torno de 0,5%. Então eu falei para eles, olha, vamos ganhar 1% da cidade, das duas cidades. Estamos orando, estou orando para que o Senhor nos dê 1%, as pessoas se convertam e haja 1% de crente. Em outras igrejas, mas na nossa, porque a gente vai trabalhar na nossa aqui. E já soube o que aconteceu, né? Imagina o que aconteceu. Esse pastor é maluco. Esse missionário está... Como isso vai acontecer? Começamos a abrir as células. E no primeiro ano que a gente estava ali, depois de 6 meses, o primeiro casal se converte. Como se converteram? Abrimos um pequeno grupo na casa de um irmão, numa dessas cidades. Começamos ali cada semana a fazer os estudos de pequeno grupo. E sempre animando os irmãos a convidarem os vizinhos e gente conhecida e tal, até que ele começou a convidar uma pessoa que morava, um irmão começou a convidar uma pessoa que morava na frente da casa deles. Desculpe, morava em frente à loja onde ele trabalhava, a loja onde ele era dono de uma loja de roupa. Sempre que a mulher passava ali, o casal, ele compartilhava e convidava para ir no grupo pequeno. Um dia, ela nunca ia, porque a mulher era ateia e o marido meio que acompanhava, né? Se chamavam Mari e Paco, esse casal que se converteu. Um dia, estavam os 3 na loja conversando, e ele compartilhando o evangelho com os 2, e ele me contando depois que, de repente, sentiu a vontade de orar por ela. Sentiu uma vontade dentro do coração de orar por ela, não entendia muito bem o que era aquilo, e disse assim, eu posso orar por você? No ímpeto, disse, posso orar por você? Ela tomou um susto, não sabia muito bem o que era orar, e disse, pode. Tá bom, ele orou por ela. No final da oração, a mulher estava em prantos, estava chorando, e não sabia o que tinha acontecido, e virou para aquele irmão e disse assim, o que você fez? Ele falou, não fiz nada, só orei por você. Senti no coração de orar por você. E ela disse, não, é que minha vida toda eu sempre senti o vazio dentro de mim. Uma angústia, uma falta de paz. E agora parece que entrou uma paz no meu coração que eu não consigo entender. Parece que veio preenchendo ao passo que você orava. E ele disse para Mari, né? Isso já é o Espírito de Deus trabalhando na sua vida. Ele convidou então ela uma vez mais para ir no grupo pequeno. Já tinha convidado mais de um mês, mas daquela vez ela foi.
Os dois foram, o casal foi ao grupo pequeno. Foram ao grupo pequeno e já não deixaram de ir mais. Cada semana começaram a frequentar o grupo pequeno. Depois de um mês frequentando o grupo pequeno, começamos um estudo bíblico na casa deles. Eu, esse irmão e o casal, começamos um estudo bíblico na casa deles de evangelização, de discipulado. Né? Na segunda semana que fui na casa deles, depois do estudo, um estudo que fala sobre o plano de salvação, sobre quem era Jesus, o que Jesus fazia por nós. No final do estudo, ela disse assim: Cícero, eu entendi. Quero entregar minha vida a Jesus. O que eu preciso fazer? Aí, eu estava com aquilo na mente, né? Não, o espanhol demora muito para se converter. Então, a gente estava compartilhando só um mês e meio com ela. Então, eu disse assim, tá, vou repetir todo o plano de salvação. Aí, repeti tudo de novo. Quem era Jesus, o que Jesus veio fazer, o pecado e tal. Jesus é a ponte, que não sei o que, etc e tal. E no final das contas, ela disse para mim de novo, tá, Cícero, já entendi. Obrigado por repetir, mas eu já tinha entendido. Eu quero entregar minha vida a Jesus. O que eu preciso fazer? Aí o irmão me cutuca assim, ó. Pastor, faz a oração com ela. Pastor, faz a oração com ela, não esqueça. Aí eu pensei, vou fazer oração com ela. Disse para ela, olha só, a gente vai te ajudar então. Entregar a vida a Jesus é muito simples. Basta simplesmente você pedir perdão, se arrepender pelos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus. Por meio de uma oração você pode fazer isso. Ela disse, tá, mas eu não sei orar. Sim, por isso que a gente vai te ajudar aqui agora. E aí comecei a fazer uma oração com ela e ela repetindo, entregando a vida a Jesus. Aquela mulher de novo, na sala da casa dela, em prantos depois da oração, tão grata a Deus. E a gente saiu super contente da casa dela. Aquela mulher está firme, junto com seu marido, que veio 2 semanas depois a se converter também. Estão firmes, são uma bênção hoje na congregação, são recepcionistas, inclusive, não é? Muito animados, não é? Foram batizados já. E a gente glorifica a Deus. Para terminar a história, primeira vez que eles vão na congregação, no templo, né? Porque isso tudo, eles não tinham ido ainda ao templo, num culto, certo? Tinham frequentado o grupo pequeno, a gente estava na casa deles fazendo o estudo bíblico, eles já tinham se convertido, continuamos fazendo o estudo bíblico, discipulado, acompanhando. Depois de 2 meses e meio, depois de 2 meses, eles foram a primeira vez no culto. Chegaram na porta da igreja, depois eles contaram para a gente. De carro, olharam assim na porta não é um templo, é um local que a gente tem, não é? Não tem cara de templo, mas tem o nome, igreja evangélica na frente. E aí, eles dentro do carro viram aquilo e disse assim, um disse para o outro, a gente vai entrar aí mesmo? Porque o espanhol tem esse preconceito em relação à igreja evangélica, porque pensa que é uma seita. Como já dizia a vocês, em outras mensagens, a porcentagem de espanhóis convertidos é muito pouco. Então, quando eles olharam a igreja evangélica, eles pensaram, a gente vai entrar aí mesmo? Aí o marido falou para ela, mas a gente já conhece o Cícero, já conhece o Ruth, já conhece o Ciclano, porque a gente vai no pequeno grupo. E ela disse, então, se for alguma coisa meio louca, a gente dá no pé, mas se for bom, a gente continua. Entraram, vibraram, saíram extasiados, mas era um culto normal, sabe? Com a presença de Deus, obviamente, pregação da palavra, mas aquilo foi para eles algo impressionante. Já nunca mais também deixaram de ir aos cultos, foram batizados, etc. Não desanimamos. Por mais que a gente ouça palavras contrárias, se a gente crê que tem um ministério glorioso de serviço a Deus, a gente não pode desanimar, a gente não pode desistir, porque o que está em jogo são vidas. O que está em pauta não é o meu conforto, não é X, não é tal. Não, o que está em pauta são pessoas.
é a eternidade das pessoas. É a nossa eternidade. O que está em pauta não é outra coisa assim fútil, não. Por isso Paulo diz, não desanimamos no ministério. Não desanimamos. Vamos continuar firmes. O Senhor nos renova cada dia. Temos dificuldade, temos tribulação, temos palavras contrárias, temos problemas, temos isso e aquilo outro. Tá, mas não desanimamos, porque o Senhor nos renova cada dia. O Senhor dá a provisão para cada dia. E a gente segue adiante. É o que Paulo estava dizendo. Não desanimamos. Se a gente ouve palavras contrárias e deixa de atuar e deixa de seguir adiante, talvez a gente nunca tivesse conhecido a Mari e o Paco, que vieram a se converter. Ela era ateia. Não cria em Deus, em nada. E o irmão ora por ela e ela passa a crer. Por quê? Experimentou. Experimentou. Amém, queridos? Então, não desanimamos. Por quê? Porque temos um ministério glorioso. Isso também nos impede de ser, o fato de crer que temos um ministério glorioso, nos impede de ser um impostor. Olha o que diz o versículo 2. Rejeitamos as coisas ocultas, que são vergonhosas, não procedendo com astúcia, nem distorcendo a palavra de Deus. O fato de ter um ministério glorioso, o fato de servir a Deus, nos impede de ser um impostor, ou seja, de manipular a verdade. Não, a gente prega a palavra. Nos impede de promovermos a nós mesmos. Olha o que diz o versículo 5 e 6, o que Paulo diz. Versículo 5. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. Não desanimamos, senão que somos renovados cada dia. Por quê? Porque temos um ministério glorioso, que nos impede de desistir, que nos impede de ser um impostor, que nos impede de promovermos a nós mesmos. Não estamos aqui para fazer uma autopromoção. Você não está aí para se autopromover. Nós, os crentes, não podemos entrar no jogo da autopromoção. De querer aparecer, sabe? E ter vantagem de alguma forma. Não. Nós promovemos a Cristo. Cristo é nosso estandarte. Cristo é nossa bandeira. É a Cristo que levantamos. Amém, queridos? Ponto 2. Não desanimamos, em Cristo somos renovados cada dia, porque temos o tesouro mais valioso. Temos o tesouro mais valioso. Qual é o tesouro mais valioso que temos? Está no versículo 7. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Quem são os vasos de barro? Somos nós. Nós somos os vasos de barro, os seres humanos. Os homens e as mulheres somos os vasos de barro. E Paulo está dizendo, eu sou um vaso de barro, nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro valioso. Para quê? Para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Para que fique claro que as pessoas não estão se decidindo, que as pessoas não estão se convertendo, que as coisas não estão acontecendo, que as coisas não estão fluindo. Não é porque nós estamos fazendo, senão pelo Espírito Santo de Deus que em nós atua, se nós nos permitimos ser usados por Ele. É Deus que em nós atua, é Deus que por meio de nós atua para abençoar a vida dos outros. Nós servimos a Deus e Deus atua por meio do nosso serviço para abençoar os irmãos, para abençoar a congregação, para abençoar o povo, para abençoar a família, para que pessoas se decidam, para que pessoas se convertam. Temos este tesouro em vasos de barro, para que todos saibam que o poder vem de Deus. Não desanimamos. Não podemos desanimar.
Não podemos desistir. Por quê? Porque há um tesouro em nós. Não fazemos por nós mesmos. Somos usados por aquele que é maior que nós. O Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? É o Espírito de Deus que em nós atua. É o Espírito de Deus que em ti atua se você abre o seu coração, se você de fato é um crente, se você de fato entregou sua vida a Ele. É o Espírito de Deus que em ti atua. E por meio de você, abençoa outras vidas. Este tesouro nos mantém de pé. O Espírito Santo nos mantém de pé, em meio à nossa fragilidade e vulnerabilidade. Todos somos seres humanos, homens e mulheres frágeis e vulneráveis. Por isso que, se dependêssemos de nós mesmos, não conseguiríamos, não atuaríamos tão bem, mas o Espírito Santo, que é o tesouro que está em nós, que nos capacita, que nos dá os dons, que nos dá a possibilidade, a capacidade, a capacitação e tudo o que nós necessitamos, esse Espírito que em nós atua, ele atua ainda que estejamos frágeis e vulneráveis. Por isso que, em meio a lutas e pressões, por exemplo, falando de nós mesmos, Vera e eu, por isso que em meio a lutas e pressões na Espanha, frustrações, cansaço, a gente pôde perceber Deus atuando e abençoando pessoas e pessoas se convertendo, apesar da nossa fragilidade e nossa vulnerabilidade, apesar de dias de angústia, porque quem está atuando é Deus. Por isso, a gente se ergue, bate o pó, levanta a cabeça e segue adiante. Nosso desânimo é momentâneo, por assim dizer. Porque não desanimamos. Não podemos desanimar. Sofremos, mas seguimos adiante. É o que Paulo diz aqui no versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Você sofre pressão? Ei, amigo da internet, você sofre pressão? Paulo também sofria, sabe? Eu também sofro. Ele diz, de todos os lados. Mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos. Há situações da tua vida e circunstâncias em que você fica perplexo. Você olha assim, uau, isso está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Você se depara e diz, tem saída? É a perplexidade das circunstâncias. Já aconteceu isso com você, amigo da internet? Pois Paulo também passou por isso. Ficamos perplexos, mas não desesperados, ou seja, não sem esperança. Somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Sofremos, mas seguimos adiante. Não desanimamos, porque em Cristo somos renovados dia após dia. Como diz o texto que logo vamos ler uma vez mais, ainda que o homem exterior vá se corrompendo, o interior vai se renovando cada dia pelo poder de Cristo. Vamos lá, recapitulando. Tema, não desanimamos, em Cristo somos renovados cada dia. Por quê? Primeiro ponto, temos um ministério glorioso. Segundo, temos o tesouro mais valioso. Terceiro e último, temos uma fé firme. Temos uma fé firme. Versículos do 13 ao 18. Primeiro versículo, 14, diz o texto, sabemos que aquele que ressuscitou Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Temos uma fé firme, estamos seguros da vitória final. O crente que é crente de verdade, ele está seguro da vitória final. Então, algumas batalhas de repente são perdidas, mas a vitória final está segura. Olha o que diz o versículo 14, vamos prestar um pouquinho mais de atenção nele.
sabemos que aquele que ressuscitou Jesus, quem foi? Deus ressuscitou a Jesus. Também nos ressuscitará com ele. Ou seja, é uma promessa segura. O Deus que ressuscitou a Jesus dos mortos também vai ressuscitar todo aquele que nele crê. Então, é uma promessa segura de que a eternidade está preparada para nós. E aqueles que de fato creem nele receberão a ressurreição no dia final. Ou seja, viverão toda a eternidade com Deus. Como disse Jesus, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que de fato entregou a sua vida a Jesus, é de fato um crente em Jesus, ele tem segurança, ele tem certeza da vitória final. E baseado nessa certeza, nessa crença, nessa promessa firme, ele vive a sua vida com essa esperança e com essa firmeza. Vou seguir adiante, porque o que está prometido para mim adiante é muito melhor do que qualquer outra coisa que eu possa viver aqui nessa terra passageira. E aí ele não desanima. Ele recebe o renovo e segue adiante. Temos uma fé firme. Estamos seguros também de que Deus será glorificado por meio dos nossos sofrimentos. Versículo 15. Tudo é para o vosso benefício, para que a graça multiplicada por causa de muitos faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. O que Paulo está aqui dizendo é que tudo aquilo que ele estava sofrendo com seus companheiros, tudo aquilo que ele estava passando, ele tinha segurança e a certeza de que, de algum modo, serviria para abençoar outras pessoas, ou seja, não era em vão. Isso lhe dava forças para seguir adiante. Nós temos uma fé firme, estamos seguros de que nossas dificuldades e tribulações contribuem para o nosso bem. Versículos 16 e 17. Por isso não nos desanimamos, ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está sendo renovado todos os dias. Pois nossa tribulação, leve e passageira, produz para nós mesmos, uma glória incomparável de valor eterno. Leio na versão Almeida século 21. Mas se você tem outra versão aí, a ideia é a mesma. O que Paulo está dizendo aqui, a tribulação leve e momentânea, a dificuldade leve e momentânea que a gente vive aqui na terra, ou seja, leve, não é muito pesada, é leve, é ligeira, não é? E passageira, ou seja, não é eterna, é passageira, é momentânea. E ele compara a tribulação leve e momentânea com a glória eterna, que é pesada. Ou seja, a tribulação é leve, mas a glória eterna é pesada. A tribulação é passageira, mas a glória é eterna. Percebe a distinção? Então, o que Paulo está dizendo é, temos uma fé firme, porque a gente sabe que as tribulações, as dificuldades que estamos vivendo aqui, vai produzir para nós mesmos um bem muito maior, que não se pode comparar com qualquer outra coisa que a gente possa experimentar nessa terra. O bem que vai produzir é a glória eterna. Ei, irmão, fica firme. Fica firme. Porque o que nos espera, o que nos aguarda, é uma glória que não é passageira, não é momentânea e não é leve. É uma glória pesada e eterna. O que é glória? É tudo que a gente possa imaginar de bom e ainda é pouco. São as maravilhas de Deus, insondáveis. Por isso, não desanimamos. Paulo diz, somos renovados
todos os dias. Estamos seguros de que o mundo invisível é real. Versículo 18 e terminamos. O que diz o versículo 18? Pois não fixamos o olhar nas coisas visíveis, mas naquelas que não se veem. Pois as visíveis são temporárias, ao passo que as que não se veem são eternas. O crente não anda por vistas, senão por fé. Isso a gente falaria se essa mensagem ou se essa série seguisse para o capítulo 5, não é? Porque você vai ver no capítulo 5, versículo 7, justamente Paulo dizendo isso. Não andamos por vistas, mas pela fé. A gente está certo, a gente crê de uma forma firme de que o mundo invisível, o que é invisível prometido, é real, não é um conto da carochinha, ou um conto de fadas, ou uma ficção científica. Não. É real, é verdade, e a gente dá a nossa vida por isso. Não fixamos o nosso olhar nas coisas visíveis, mas nas que não se veem. Pois as visíveis são temporais, mas as que não se veem são eternas. Ei, meu irmão, ei, amigo que nos acompanha pela internet, para de olhar para o visível somente. Para de olhar para aquilo que está só diante dos seus olhos. Olha além. Olha para além. Porque o além é verdade. O mundo invisível é real. Deus é real. Se você abre o seu coração e experimenta a verdade de Deus, você vai se dar conta que Deus é real e aquilo que Ele promete é real e a gente pode esperar de modo firme, porque a gente vai experimentar se de fato cremos nele. Então, isso nos leva a viver numa perspectiva diferente. Não uma perspectiva terrena, momentânea, daquilo que se vê, senão uma perspectiva eterna e gloriosa. E por isso, quando a gente vive nessa perspectiva eterna e gloriosa, não é que a gente vai viver o mundo, não é que a gente vai viver no mundo da lua, sabe? É diferente do camarada que vive no mundo da lua. Não, a gente vive nessa terra e sabe muito bem dos problemas que existem nessa terra. Só que a gente não está preso a esses problemas e a gente não se deixa levar por essas coisas, senão que a gente está confiado numa promessa que é firme, que é real e que a gente dá a nossa vida por isso. E aí, a gente vence as circunstâncias visíveis que estão diante de nós e problemáticas. E somos renovados. Não desanimamos. Amém, queridos? Estamos terminando. Primeira mensagem, compartilhamos que Deus é o Deus de toda consolação e tem consolação para todas as nossas tribulações. Todas elas têm propósitos. Semana passada a gente viu que Cristo nos conduz em triunfo em qualquer circunstância, não importa a circunstância que estemos vivendo. Se confiamos nossa vida a Jesus, Ele mesmo se encarrega de nos conduzir em triunfo. E baseado agora nesse capítulo 4, estamos vendo que não podemos nos desanimar. Na verdade, Paulo aqui faz uma afirmação também. Não desanimamos, se você percebe, versículo 16, não nos desanimamos. Por isso, não nos desanimamos. Por isso o quê? Por tudo que a gente compartilhou aqui. Por essa glória eterna que nos está prometida. Por essa vida de Cristo. Por isso não desanimamos. Então, Paulo afirma. Então, afirma também, querido. Sabe? Toma essa verdade para ti. Diz, não desanimamos. Pastor, mas as batalhas às vezes são difíceis, sabe? O senhor não conhece o meu marido. O senhor não conhece a minha esposa. O senhor não conhece o meu filho. O senhor não sabe como que é lá em casa. E meu trabalho, então, nem te conto.
Não precisa contar. O Senhor sabe. O Senhor sabe. A palavra segue a mesma. O que Ele tem prometido para mim e para você não é diferente. É a glória eterna, maravilhosa. E baseado nisso, a gente pode ser renovado cada dia, não importa a luta que a gente esteja vivendo, não importa a batalha. Não desanimar e seguir adiante. No serviço e no ministério que Ele tem nos confiado. Porque isso tudo não é só para a gente ficar bem e se sentir bem, sabe? Não estou compartilhando isso aqui simplesmente para você se sentir bem. Não, o pastor está dizendo que eu não posso me desanimar, que eu preciso seguir adiante com a minha vida e está tudo bem. E vai ser assim. Não é só para isso. É para você não somente estar bem, mas senão ter a consciência de que sua vida também é uma vida em missão. Ou seja, você não pode desanimar no ministério que o Senhor te deu. A gente não está aqui à toa. Porque Paulo está falando aqui do serviço, do ministério que ele prestava. Você não serve igual eu sirvo. Você não serve igual o irmão do seu lado serve. Mas Deus tem um serviço para você. Deus tem um ministério para você. Que não é esquentar banco. Não é esquentar o banco aqui do templo, nem esquentar o banco do sofá aí da casa. Deus tem um ministério, seja ele qual for. Que é importante, não importa o pequeno que seja. Se é para receber as pessoas lá na frente, na porta, por exemplo, a gente estava orando aqui antes, né? Faça com todo o seu vigor. Receba com alegria, sabe? Mete o sorriso no rosto. Bem que agora não dá nem para ver o sorriso, né, com as máscaras, mas mete o sorriso no olho. E recebe bem a pessoa, seja o que for. Não desanima. Não desanima, não é só para você se sentir bem em casa, com a sua vida e pronto. Não desanima para você doar a sua vida no serviço do Senhor. A chamada de Deus é para mais além. Tem vidas em jogo. A pauta são vidas. Amém, queridos? E vamos terminando aqui essa mensagem.